Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. Há dores que você não contou a ninguém, lágrimas que você enxugou sozinho, e noites que pareceram longas demais. Mas enquanto seu coração treme, o céu inteiro se move em sua direção. Porque mesmo quando você não percebe, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua história. Há algo sagrado acontecendo agora, enquanto você ouve estas palavras. Não é por acaso que você parou aqui, não é coincidência que o título desta mensagem tocou seu espírito como um sussurro secreto de Deus. É como se o próprio Jesus tivesse decidido encontrar você neste exato instante, atravessando sua angústia, seu cansaço e seus silêncios. Ele vem como aquele que vê o que ninguém vê, que entende o que ninguém entende e que trabalha onde ninguém pode trabalhar. Às vezes, o mover de Deus acontece de forma tão silenciosa que parece ausência. O coração tenta buscar sinais, tenta ouvir respostas, tenta sentir algo, mas tudo o que encontra é um silêncio que machuca. Só que esse silêncio não é abandono. Esse silêncio é costura divina. É Deus alinhando destinos, abrindo portas invisíveis, desfazendo armadilhas e fortalecendo você sem que perceba. É o modo como Ele age quando a batalha é maior do que seus olhos poderiam suportar. Jesus caminha com suavidade pelos corredores internos da sua alma, tocando feridas que você esconde até de si mesmo. Ele não faz alarde. Ele não exige esforço. Ele simplesmente trabalha. Enquanto você respira fundo tentando não desmoronar, Jesus está reconstruindo o que quebraram em você. Enquanto você tenta parecer forte por fora, Ele está restaurando o que faltava por dentro. Porque o amor de Deus não depende do barulho da vitória, mas da fidelidade do processo. Talvez você esteja no tipo de dor que ninguém entende. Talvez você sinta que está no limite, segurando tudo por um fio. Talvez a vida tenha te empurrado para um canto onde você já não sabe se ora, se chora ou se desiste. Mas Deus está trabalhando em silêncio. No instante em que você acha que está parado, Ele está te movendo. No instante em que você acha que nada acontece, Ele está preparando. No instante em que você acha que tudo acabou, Ele está começando algo novo. Neste momento, imagine Jesus aproximando-se tão discretamente que até o vento parece fazer reverência. Ele se inclina sobre o seu cansaço, coloca a mão sobre sua alma e diz: "Filho, filha, eu estou aqui." E mesmo quando você não percebe, eu trabalho. E essas palavras não chegam como um conselho. Chegam como um abraço. Como um descanso. Como um alívio que faz o coração desarmar. A presença de Deus envolve você como um manto suave, quase invisível, mas profundamente real. É uma presença que não exige explicação, não pede justificativas, não cobra fé perfeita. É uma presença que apenas se revela. Que preenche. Que acalma. Porque quando Deus trabalha no silêncio, Ele não apenas muda as circunstâncias, Ele cura o interior. Ele reorganiza emoções, desfaz nós, cicatriza memórias, acende esperança. Ele transforma desertos em altares e lágrimas em sementes. E é nesse ponto que a alma começa a entender que há batalhas que Deus luta sozinho. Há caminhos que só Ele pode abrir. Há portas que só Ele pode destravar. Há injustiças que só Ele pode reparar. E há pesos que só Ele pode retirar dos seus ombros. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, uma temporada em que Deus não te pediu movimento, Ele te pediu confiança. Uma temporada em que Ele não te pediu respostas, Ele te pediu entrega. Uma temporada em que Ele não te pediu força, Ele te pediu sinceridade. Porque a verdade é que Jesus não se assusta com o que você sente. Ele não se escandaliza com a sua fraqueza. Ele não se afasta da sua dor. Pelo contrário, é justamente no vale, na noite escura, no silêncio profundo que Ele se aproxima com mais ternura. Ele sabe o peso que você carrega. Ele sabe das noites em que você se questionou. Ele sabe das orações que você fez escondido. Ele sabe das lutas que você manteve silenciosamente enquanto todos achavam que você estava bem. E é nesse território íntimo, secreto e frágil, que o céu trabalha com mais intensidade. Não é porque você não vê que Deus não está fazendo. Não é porque você não sente que Deus não está movendo. Não é porque está demorando que Deus está calado.
Há um propósito dentro do silêncio divino. Há milagres sendo moldados por trás do véu. Há respostas sendo alinhadas no invisível. Há vitórias sendo escritas enquanto você respira fundo tentando não perder a fé. E quando Jesus trabalha em silêncio, ele trabalha com precisão absoluta. Ele fecha caminhos que você jamais deveria ter entrado. Ele protege você de ataques que você nem soube que existiram. Ele te impede de cair em lugares que destruiriam sua alma. Ele remove pessoas que te atrasariam espiritualmente. Ele prepara encontros que abrirão novos capítulos da sua vida. Ele posiciona você onde a graça flui, onde o propósito se cumpre, onde a cura acontece. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez seu coração esteja exausto de tentar ser forte. Talvez você esteja olhando para Deus e perguntando: até quando? E ele, com aquela voz que acalma tempestades e cura feridas, responde: até que tudo esteja pronto. Até que o que eu preparei não possa ser roubado. Até que a vitória seja completa. Até que você veja o que não poderia ver enquanto eu trabalhava no invisível. Sim, Deus está trabalhando agora. Neste exato momento. No silêncio. Na profundidade. No segredo. Naquilo que você não consegue enxergar. E o mais belo é que ele não está apenas trabalhando por você. Ele está trabalhando em você. Ele está moldando sua fé, lapidando sua resistência, purificando seu coração, desatando nós que impediam seu avanço. Ele está preparando você para algo maior do que o sofrimento atual pode sugerir. E por isso, mesmo no silêncio, mesmo na noite, mesmo na dor, algo dentro de você começa a respirar esperança. Não uma esperança barulhenta, mas uma esperança mansa. Uma esperança que diz: eu não vejo, mas Ele está fazendo. Eu não entendo, mas Ele está cuidando. Eu não sinto, mas Ele está aqui. Uma esperança que nasce da certeza de que Jesus nunca dorme, nunca falha, nunca esquece, nunca abandona. Uma esperança que relembra que o silêncio de Deus não é rejeição, é artesanato divino. E então, algo no seu espírito começa a se alinhar com o céu. Como se Deus murmurasse dentro de você: confia. Descansa. Eu estou trabalhando. Eu estou preparando. Eu estou movendo. Eu estou escrevendo um capítulo que você não imagina. E essa voz, ainda que suave, tem o poder de acalmar tempestades internas que você vem enfrentando há semanas, meses ou anos. Porque talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. E nada, absolutamente nada, será capaz de impedir o que Ele está preparando para você. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. E para te mostrar isso, deixe-me te levar para dentro de uma das histórias mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais poderosas da Bíblia. Uma história onde Deus não falou em voz alta, não enviou anjos visíveis, não abriu o céu com estrondo. Uma história onde o silêncio parecia derrota, onde a espera parecia abandono, onde a esperança parecia ter ido embora. Mas, por trás de tudo, Deus estava moldando algo que ninguém enxergava. Imagine-se ali, caminhando pelas ruas estreitas da aldeia de Betânia. O ar é pesado, quase como o peso que você carrega no peito. As pessoas cochicham, as portas se fecham devagar, os olhares são baixos, cheios de tristeza. Há um clima de luto, de perda, de confusão. Porque alguém muito amado partiu. Lázaro está morto. E Marta e Maria, suas irmãs, estão afundadas em uma dor que parece não ter fim. E você sente os passos delas tremendo um pouco, como os seus tremem quando a vida te machuca. Você sente a respiração delas oscilando, como a sua respira quando tenta ser forte. E você sente aquela pergunta que rasga por dentro: se Jesus nos ama tanto, por que Ele não veio? Por que Ele deixou isso acontecer? Por que Ele ficou em silêncio? Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. E essa história é a prova viva disso. Porque enquanto Marta e Maria choravam, enquanto a aldeia lamentava, enquanto a morte parecia final, Jesus estava em outro lugar, trabalhando no invisível, alinhando o impossível, preparando algo tão grande que só poderia ser revelado no tempo exato.
Quando o mensageiro chegou até Jesus e disse: Senhor, Lázaro está doente, o coração daquelas irmãs acreditou que o silêncio seria quebrado naquele instante. Elas esperavam ouvir passos apressados, ver o mestre correndo para salvá-las, sentir o toque imediato da cura. Mas Jesus permaneceu onde estava. Ele não correu, não agiu, não falou. Ele ficou em silêncio. E esse silêncio doeu nelas como o silêncio de Deus, às vezes, dói em você. Mas o que ninguém sabia é que aquele silêncio não era descaso. Era estratégia divina. Jesus não ficou parado. Ele não esqueceu. Ele não ignorou. Ele estava trabalhando em silêncio. Enquanto o tempo passava, enquanto parecia tarde demais, enquanto o desespero aumentava, Jesus estava preparando um milagre que jamais seria visto se ele tivesse agido antes. E agora, você está ali, ao lado delas. Vê Marta com as mãos no rosto, tentando controlar o choro. Vê Maria caída ao chão, sem forças. Vê vizinhos trazendo perfumes, panos, palavras vazias, abraços frios. E, ao mesmo tempo, percebe que algo parece errado na atmosfera, como se o céu estivesse prestes a fazer algo que ninguém imagina. Como se Deus estivesse respirando profundamente antes de revelar sua glória. E é exatamente assim quando você está sofrendo. Parece que tudo está morto, perdido, atrasado. Parece que Deus não escuta, não vê, não age. Mas enquanto você se ajoelha, exausto, Ele está preparando um futuro que você não pode antecipar. Ele está movendo peças que você não vê. Ele está conduzindo um plano que você não entende. Assim como fez com Marta e Maria. Você caminha até a casa onde o corpo de Lázaro está. O cheiro do luto é forte, a sensação é opressora. Há um silêncio denso, quase sufocante. Mas, dentro de você, algo sussurra: Deus está trabalhando em silêncio. Por que aquele ambiente não revela o que Deus está prestes a fazer? Assim como a sua situação atual não revela o que Deus está preparando para você. As pessoas passam comentando: se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Essa frase corta o coração. Da mesma forma que corta o seu quando você diz: se Deus tivesse agido antes. Se Deus tivesse me respondido. Se Deus tivesse feito um milagre, mas a verdade é que Jesus não estava atrasado na história de Lázaro. E ele também não está atrasado na sua. Dias se passam. O corpo é colocado no túmulo. A pedra sela a dor. A aldeia inteira aceita que acabou. Mas no céu não havia fim, havia início. No coração de Jesus não havia perda, havia propósito. Na eternidade, não havia desespero, havia glória. E é assim também com você. Mesmo quando tudo parece encerrado, Deus está trabalhando em silêncio para reverter o irreversível. Então, depois de 4 dias de silêncio, 4 dias de espera, 4 dias de lágrimas, os passos de Jesus começam a ecoar pelo caminho de Betânia. Você olha para ele. Há algo na forma como ele caminha. Ele não está apressado. Não está desesperado. Não está assustado. Ele caminha com uma paz que faz o coração parar. Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que está preparado. Ele sabe que o silêncio estava carregado de propósito. Quando Marta o vê ao longe, ela corre ao encontro dele. E as palavras que ela diz são as mesmas que tantas vezes você diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a oração ferida. A oração sincera. A oração que nasce da dor. E Jesus a olha com uma ternura que ultrapassa todo entendimento. Ele não a julga. Não a repreende. Não a culpa. Ele entende. Ele acolhe. E então ele diz algo que faz a terra tremer espiritualmente: seu irmão vai ressuscitar. Marta não entende. Ela tenta racionalizar. Ela tenta encaixar as palavras no que faz sentido. Mas Jesus não está falando de lógica. Ele está falando do poder de Deus que opera no invisível. Enquanto ele diz isso, algo dentro de você se conecta àquelas palavras. Porque talvez aquilo que em você parece morto, Jesus está prestes a ressuscitar.
Talvez algo que você perdeu, Ele vai restaurar. Talvez algo que você chorou, Ele vai transformar. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e a chegada de Jesus à sua história é a prova disso. Maria, ao ouvir que o Mestre chamou por ela, corre também. E quando cai aos pés dele chorando, Jesus não se distancia. Ele se aproxima. Ele sente. Ele chora. O Filho de Deus chora. Porque o silêncio de Deus nunca é frieza. É amor em preparação. É milagre em processo. É ressurreição sendo alinhada. E então, ao ver o túmulo, ao ver a pedra, ao ver a morte tentando parecer final, Jesus eleva sua voz, rompe o silêncio e diz: tirem a pedra. E essas palavras ecoam como um comando para a sua própria vida. Talvez haja pedras pesadas demais sobre sua esperança, sobre seus sonhos, sobre suas orações. Mas a voz de Jesus está vindo. E quando ele fala, nada permanece onde estava. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. E agora que você permanece diante da história de Lázaro, algo dentro de você começa a perceber que este relato não é apenas sobre um milagre distante, mas sobre o mover silencioso que Deus realiza na sua própria vida. O ar de Betânia parece ficar mais pesado, os sentimentos mais intensos, e a atmosfera mais carregada de algo que o espírito reconhece antes mesmo da mente entender. Um tipo de pressentimento santo, como se o céu estivesse prendendo a respiração à espera do momento em que Deus finalmente revelaria o que estava preparando. No invisível, as pessoas ao redor olham para Jesus com confusão. Ele pede que tirem a pedra, mas todos sabem que já se passaram 4 dias. Todos sabem que a morte se instalou. Todos sabem que a lógica diz que já não há nada a fazer, mas Jesus não está preso à lógica. Ele está preso ao propósito. E cada detalhe dessa cena prova uma verdade profunda. Mesmo quando tudo parece tarde demais, Deus continua trabalhando em silêncio, no tempo dele, no ritmo dele, na profundidade dele. Marta tenta conter o coração e a razão ao mesmo tempo. Ela diz: Senhor, já cheira mal. Essa frase é mais real do que parece. Ela não fala apenas de um corpo físico, mas do medo que cresce dentro de quem espera por um milagre. É o medo de acreditar, o medo de se decepcionar, o medo de esperar de novo, o medo de abrir espaços que foram fechados para sobreviver à dor. Talvez você também já tenha dito isso para Deus em silêncio. Senhor, eu tenho medo de mexer nisso. Já cheira a dor antiga, já cheira a frustração, já cheira a derrota. E Jesus olha para Marta com aquele olhar que varre a alma, que cura sem palavras, que entende o cansaço e a fragilidade. Ele responde: eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Essa frase paira no ar não como uma correção, mas como um convite. Um convite para olhar além da dor. Um convite para crer mesmo quando não faz sentido. Um convite para perceber que o silêncio de Deus não significava ausência, mas preparação. E é aqui que a história se aprofunda dentro de você, porque talvez você esteja passando por momentos tão difíceis que, como Marta, você também teme reabrir a esperança, teme mexer naquilo que você encerrou para se proteger. Mas Jesus continua repetindo no seu coração: confia, eu estou trabalhando em silêncio, não terminou, não acabou, não é o fim. Os homens começam a empurrar a pedra. O som das rochas raspando contra o túmulo ecoa como uma mistura de nervosismo e expectativa. A aldeia inteira se aproxima. Alguns murmuram que é loucura, outros observam com o coração acelerado. Você percebe cada face, cada lágrima, cada olhar cheio de incerteza, e ao mesmo tempo, sente que há algo invisível acontecendo. É como se o ar estivesse sendo movido por mãos celestiais, como se anjos estivessem alinhados ao redor do túmulo, esperando o comando do Rei da Glória. Jesus se aproxima. Ele levanta os olhos ao céu. E então, antes mesmo do milagre acontecer, ele agradece. Ele agradece pelo que ainda não aconteceu no natural, mas já aconteceu no espiritual. Ele agradece pelo que os olhos ainda não veem, mas a eternidade já liberou. E isso também fala diretamente com você, porque talvez Deus já tenha liberado algo no invisível enquanto você ainda chora no visível. Talvez o que você acha que está parado, no céu está avançando.
Talvez aquilo que você pensa que Deus esqueceu, Ele já concluiu no Espírito. Jesus diz: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Sempre. Não às vezes. Não quando é rápido. Não quando é fácil. Sempre. Essa frase atravessa o ambiente como uma promessa, como uma flecha de luz que atinge o fundo da sua alma. Porque quando você pensa que Deus está em silêncio, Ele está ouvindo. Quando você acredita que Ele não está fazendo nada, Ele está movendo tudo. Quando você sente que está sozinho, Ele está trabalhando nos bastidores da sua história. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre está preenchido de ação divina. A pedra é finalmente removida. O túmulo se abre. O cheiro da morte se espalha. E é nesse momento, exatamente nesse momento em que parece tarde demais, doloroso demais, impossível demais, que Jesus dá um passo à frente e tudo muda. Ele respira fundo, como quem carrega a vida dentro do próprio ser, e então ele grita o nome que o céu já havia marcado: Lázaro, vem para fora. A atmosfera explode. Aquela frase não é apenas um comando, é um decreto. É uma declaração que atravessa dimensões. É uma ordem que faz o inferno tremer, os anjos se moverem e a morte recuar. É o momento exato em que o silêncio de Deus rompe em manifestação. O momento em que o invisível invade o visível. O momento em que aquilo que estava escondido se revela com glória. As pessoas prendem a respiração. O tempo parece parar. O espírito dentro de você reconhece que está diante de algo sagrado. E então, o impossível acontece. O que estava morto começa a se mover. O que estava preso começa a responder. O que estava acabado começa a ressurgir. As faixas começam a balançar. O corpo se ergue. Lázaro volta à vida diante de todos. E nesse instante, você percebe que essa história não estava sendo contada apenas para emocionar. Estava sendo contada para te lembrar que talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. Ele está preparando algo que vai te surpreender. Ele está alinhando um milagre que tem o seu nome. Ele está prestes a chamar à existência algo que você pensou que jamais veria novamente. Porque quando Jesus chama, nem a morte consegue ficar em silêncio. Marta chora, Maria desaba, as pessoas gritam, outros caem de joelhos, e Jesus permanece firme, como quem sempre soube o final. E é isso que toca seu coração de forma tão profunda. Enquanto todos estavam chorando no processo, ele estava confiante no resultado. Enquanto todos estavam sofrendo com a espera, ele estava trabalhando no invisível. O silêncio dele tinha propósito. O silêncio dele tinha direção. O silêncio dele tinha glória. E agora, ao ver Lázaro vivo, caminhando para fora do túmulo, você entende que o mesmo Jesus que agiu aqui está agindo na sua vida. Que o mesmo Deus que esperou 4 dias até o cenário parecer impossível é o mesmo que está fortalecendo você. Que o mesmo silêncio que parecia abandono era, na verdade, preparação. O milagre ainda não terminou. A história não parou aqui, porque o que Jesus começou a revelar em Betânia, Ele quer concluir em você. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. E agora que você viu Jesus diante do túmulo, chamando a vida onde todos só viam morte, uma revelação começa a nascer dentro de você. É como se o Espírito Santo pegasse essa cena e a colocasse diante da sua alma dizendo: olhe de novo, há mais aqui do que você pensa. Essa história não é apenas sobre Lázaro, é sobre você, é sobre sua jornada, é sobre o silêncio de Deus na sua vida. A glória desse momento vai muito além do milagre visível. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um ato de poder, mas uma mensagem espiritual profunda, uma decodificação divina do que Deus faz quando você pensa que Ele está em silêncio. Cada detalhe desse episódio revela como o coração de Deus se move quando você não ouve respostas, quando as portas parecem trancadas, quando os dias parecem longos e a alma parece cansada demais para continuar acreditando. O silêncio de Jesus antes do milagre não foi indiferença, foi intenção. E isso muda tudo, porque muitos acreditam que o silêncio de Deus significa distância, mas na verdade significa alinhamento. Deus não estava parado enquanto Lázaro adoecia. Ele estava preparando o momento exato em que sua glória seria revelada de forma tão profunda que ninguém jamais esqueceria. Do mesmo modo, talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, porque Deus está preparando algo que vai marcar sua vida para sempre. Deus poderia ter curado Lázaro à distância,
poderia ter evitado sua morte, poderia ter chegado antes, mas ele escolheu não fazer isso, porque havia algo maior em jogo, algo que só poderia ser revelado no silêncio, na espera, na dor, na aparente demora. Há milagres que só nascem em cenários impossíveis. Há respostas que só se manifestam quando tudo parece perdido. Há glórias que só podem ser vistas quando a luz divina invade justamente o lugar onde a escuridão parecia ter vencido. E é por isso que alguns capítulos da sua vida parecem tão difíceis. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está alinhando algo específico, profundo e transformador. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado. A espera não é punição, é construção. O silêncio não é ausência, é estratégia. Assim como Jesus usou o silêncio como parte do milagre de Lázaro, Ele também usa esse silêncio para construir algo dentro de você que será mais forte do que qualquer vulnerabilidade que você já enfrentou. Observe que Jesus chorou. É impossível ignorar isso. O Filho de Deus, o Criador da vida, chorou diante do túmulo de Lázaro. Por quê? Ele sabia que iria ressuscitá-lo. Sabia que a morte não teria a última palavra. Sabia que em poucos minutos todos estariam celebrando. Mesmo assim, ele chorou. Isso revela algo sagrado. O silêncio de Deus não significa que ele está frio. Significa que ele está perto. Tão perto que sente sua dor. Tão perto que compartilha suas lágrimas. Tão perto que se comove com o que machuca seu coração. Jesus chorou porque o amor dele não depende do milagre final, mas da sua dor no processo. Ele sente o peso que você carrega. Ele entende quando esperar parece torturante. Ele sabe o quanto dói quando a resposta não vem. Ele sabe o quanto você tenta ser forte, mas às vezes desmorona. Ele sabe o quanto você ora, mas ainda assim enfrenta silêncios. Ele sabe porque ele está ao seu lado, mesmo nos dias em que você se sente completamente sozinho. E isso nos leva a outra revelação. A fé no silêncio é um dos atos mais preciosos que você oferece a Deus. Não a fé quando tudo vai bem. Não a fé quando o milagre já aconteceu. Mas a fé quando o céu parece mudo. A fé quando a porta continua fechada. A fé quando a esperança vacila. A fé quando o coração está cansado. A fé que diz: eu não estou vendo, mas eu confio. Eu não estou sentindo, mas eu creio. Eu não tenho respostas, mas eu sei que Deus está trabalhando em silêncio. A fé de Marta e Maria não foi perfeita. Elas questionaram, elas choraram, elas disseram que Jesus chegou tarde, mas elas não desistiram. Elas foram ao encontro dele mesmo feridas. Elas abriram o coração mesmo confusas. Elas expuseram a dor mesmo tremendo. E isso foi suficiente para Jesus agir. Deus não exige fé perfeita. Ele exige fé sincera. Ele exige coração verdadeiro. Ele exige apenas que você continue indo até Ele, com lágrimas, com dúvidas, com fragilidade, com tudo. E o Espírito Santo, neste momento, te lembra de algo profundo. Existem milagres que Deus só realiza quando você permite que Ele tire a pedra. Marta disse que cheiraria mal. Ela tinha medo. Ela preferia manter o túmulo fechado, preferia deixar quieto o que doía. Mas Jesus disse: tirem a pedra. E essa frase ecoa dentro de você agora. Talvez haja áreas da sua vida que você fechou, sonhos que você enterrou, sentimentos que você abafou, orações que você desistiu, feridas que você empurrou para o canto mais escuro da alma. Mas Jesus está sussurrando hoje: deixa eu mexer nisso, deixa eu ver, deixa eu curar, deixa eu ressuscitar aquilo que você esqueceu. Ele está pedindo que você tire a pedra porque Ele já liberou a voz que vai chamar vida ao que morreu. Talvez o que mais te dói não seja o que Deus não fez, mas o que você acha que Ele nunca fará. Mas Ele está trabalhando em silêncio, e Ele vai surpreender você no tempo certo. A ressurreição de Lázaro também revela que o tempo de Deus não é uma punição, mas uma proteção. Se Jesus tivesse chegado antes, o milagre teria sido menor. As pessoas teriam celebrado sim, mas não teriam visto a glória completa. Às vezes, você deseja que Deus haja rápido porque a dor é grande, mas Ele age no tempo certo porque o propósito é maior. O que Ele está preparando para você não é uma solução pequena, mas uma manifestação completa da sua fidelidade. E há algo ainda mais profundo. Jesus não apenas trouxe Lázaro para fora do túmulo, Ele o chamou pelo nome. Isso significa que Deus não realiza milagres genéricos, Ele realiza milagres personalizados. Ele não opera de forma impessoal.
Ele opera com precisão. Ele não trabalha superficialmente, ele trabalha intimamente. Assim como ele conhecia a história de Lázaro, ele conhece a sua. Ele sabe o que foi enterrado, ele sabe o que doeu, ele sabe o que você pensa que perdeu, e ele está prestes a chamar seu nome em áreas que você achou que nunca mais se levantariam. E então, diante de tudo isso, você começa a perceber que o verdadeiro milagre não é apenas o que Jesus faz, mas o que ele revela no processo. Ele revela que a espera não destrói, aperfeiçoa. Ele revela que o silêncio não confunde, prepara. Ele revela que a dor não é o fim, é o início de algo maior. Ele revela que a glória de Deus não é vista na ausência de problemas, mas na presença dele dentro dos problemas. Ele revela que, mesmo quando você está passando por momentos difíceis, Deus está trabalhando em silêncio, e esse silêncio é sagrado. A atmosfera espiritual desta revelação te envolve agora como um manto suave. Você sente que o Espírito Santo te chama para confiar de novo, para respirar fundo, para entregar, para descansar, porque aquilo que Deus está preparando vai justificar cada dia de espera, cada lágrima, cada oração, cada silêncio. Há momentos em que a alma se cala porque não sabe mais o que pedir, e há momentos em que o coração se ajoelha porque não tem forças para ficar de pé. E é exatamente nesses instantes silenciosos que Deus revela, através da própria palavra, que Ele nunca deixou de trabalhar. Toda a Escritura carrega esse eco divino. Quando você pensa que nada está acontecendo, o céu está se movendo ao seu favor. E cada versículo se torna uma janela aberta para enxergar que, mesmo nos dias mais escuros, Deus continua operando em silêncio para quem confia no nome dele. E é nesse espírito de reverência e profundidade que a palavra começa a falar de modo tão íntimo, tão direto, tão profundo, que parece que Deus sussurra aos ouvidos: eu estou aqui. Eu nunca deixei você. E cada texto sagrado se transforma em testemunha viva de que, mesmo quando você não vê, não sente, não entende, Deus está trabalhando. Porque quando as lágrimas caem no lugar das palavras, quando a dúvida tenta fazer barulho dentro da mente, quando o medo tenta se sentar à mesa da esperança, a Escritura se levanta como luz, como promessa, como verdade eterna que não se dobra diante das circunstâncias. E ela diz: talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. E assim, abrimos o coração para receber as evidências sagradas, aquelas que atravessam séculos, testemunham fidelidade e provam que Deus, mesmo em silêncio, jamais deixa de agir. A palavra começa com a certeza que sustenta os fracos e dá coragem aos cansados. Em Isaías, Deus declara: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. E cada vez que esse versículo ecoa, ele carrega o peso de uma revelação eterna. Deus trabalha. Deus se move. Deus prepara. Deus age. E ele faz tudo isso por aqueles que esperam, mesmo quando a espera parece longa demais. Mesmo quando o deserto parece interminável. Mesmo quando a noite não dá sinal de amanhecer. E quando seu coração pergunta: mas por que eu não vejo nada? Deus responde pela Escritura: eu trabalho no silêncio. E o silêncio, para ele, não é ausência. O silêncio é estratégia divina. O salmista também testemunha isso quando escreve: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nesse convite santo há um lembrete sutil, porém profundo, de que Deus não precisa fazer barulho para ser Deus. Ele não precisa anunciar cada passo para provar que está agindo. Ele simplesmente opera, e quando opera, tudo muda, tudo se transforma, tudo se alinha, mesmo quando você ainda não percebe. E assim, a Bíblia segue nos conduzindo a esse mistério sagrado. Deus trabalha no invisível enquanto você enfrenta o visível. Ele constrói no secreto enquanto você chora no público. Ele prepara no escondido enquanto você luta no aberto. E quando parece que nada está se movendo, Ele está movendo tudo. Em Romanos, há uma afirmação tão poderosa que chega a estremecer a alma quando compreendida profundamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa palavra todas carrega um peso espiritual que nem sempre percebemos. Todas significa dor. Todas significa espera. Todas significa silêncio. Todas significa portas fechadas, cansaço emocional, noites sem dormir, orações não respondidas ainda.
E mesmo assim, Deus diz: eu estou trabalhando em todas elas. Nada do que você vive é desperdiçado. Nada é aleatório. Nada é inútil. Nada é em vão. Deus pega fragmentos da sua história, os mistérios da sua jornada, as dores que ninguém viu, e trabalha tudo isso no silêncio para construir algo que você só entenderá mais à frente. E é por isso que, no livro de Salmos, encontramos estas palavras: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Elas são suaves, mas carregadas de autoridade. Elas são simples, mas carregadas de eternidade. Quando Deus diz que vai cumprir, Ele cumpre. Quando Deus diz que vai terminar, Ele termina. Quando Deus diz que está trabalhando, Ele está, mesmo quando você não sente absolutamente nada. A Bíblia ainda mostra que, mesmo quando a situação parece morta, Deus continua trabalhando. Em Jó, um dos momentos mais intensos de toda a Escritura revela uma declaração que atravessa eras: Ele sabe o caminho que eu tomo. Não importa a escuridão. Não importa a confusão. Não importa o silêncio. Deus sabe. Deus vê. Deus conduz. Deus trabalha. E quando você se sente abandonado, ignorado ou esquecido, o próprio Jesus declara: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E essa afirmação não é apenas teológica, ela é emocional, espiritual e profundamente pessoal. Jesus está dizendo: você pode não ver, mas eu estou movendo o que precisa ser movido. Estou preparando o que precisa ser preparado. Estou cuidando do que você não consegue alcançar. Cada página da Escritura confirma essa verdade. Deus trabalha quando você descansa. Deus batalha quando você não tem forças. Deus abre caminhos que você nem sabia que existiam. Deus planta respostas enquanto você ainda está aprendendo a perguntar. Deus constrói vitória enquanto você ainda está chorando derrota. Deus desenha milagres enquanto você ainda está perdido na incerteza. E talvez você esteja passando por momentos difíceis, talvez o coração esteja apertado, talvez o medo esteja falando mais alto que a esperança. Mas a palavra declara, afirma, garante e assegura: Deus está trabalhando em silêncio. Ele não esqueceu o seu nome. Ele não abandonou suas orações. Ele não ignorou suas lágrimas. Ele não deixou seu futuro ao acaso. Ele está movendo peça por peça, detalhe por detalhe, momento por momento. E quando Ele revelar o que está preparando, você entenderá por que precisou atravessar tudo o que atravessou. Porque a Bíblia inteira é a história de um Deus que trabalha quando ninguém percebe, responde quando ninguém espera e transforma quando ninguém imagina. Há momentos em que a alma carrega um peso silencioso, um cansaço que não aparece nos olhos, mas vive escondido entre as pausas da respiração. E é justamente nesses momentos, quando você sente que está atravessando algo maior do que suas próprias forças, que a mensagem deste título se torna quase um abraço de Deus. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. Essa verdade não é apenas uma frase, é uma interpretação espiritual que se revela como luz quando o coração está cercado de sombras. E a primeira reflexão que brota dessa certeza é simples, porém profundamente humana: você não está sozinho nesse silêncio. Às vezes, você olha ao redor e percebe que ninguém entende o que se passa dentro da sua alma. As pessoas veem seu rosto, mas não veem suas batalhas. Veem seu sorriso, mas não veem suas lágrimas abafadas. Veem seu esforço, mas não veem sua exaustão. E por isso, o silêncio de Deus pode parecer um abandono. Pode parecer distância. Pode parecer que Ele está demorando demais. Mas quando você mergulha mais fundo nessa jornada espiritual, começa a perceber que o silêncio de Deus não tem o som da ausência, tem o som da preparação. O silêncio de Deus não é vazio, é cheio de movimentos invisíveis, cheio de respostas que ainda não amadureceram, cheio de promessas que estão crescendo longe dos seus olhos. E é nesse ponto que a fé precisa respirar fundo e escolher confiar, mesmo quando a lógica diz o contrário. Você já percebeu como, nos momentos mais difíceis, a mente cria cenários, medos, questionamentos que se multiplicam como sombras ao anoitecer? Há um tipo de escuridão emocional que nasce do não entender, do não ver, do não sentir. E é justamente aí que Deus escolhe trabalhar. Ele trabalha onde você não alcança.
Ele trabalha onde você não consegue tocar. Ele trabalha nos cantos da alma que até você evita olhar. E por isso a obra dele é tão perfeita, porque ele corrige o que você nem sabia que precisava ser corrigido. E quando a alma está ferida, a reflexão se torna ainda mais profunda. Você sente o peso do passado que insiste em reaparecer. Sente a culpa que tenta te convencer de que você não merece as promessas. Sente a insegurança que se instala como sombra atrás de cada esperança que nasce. Mas Jesus olha para você com uma ternura indescritível e diz: eu estou trabalhando onde você só vê dor. E isso muda tudo. Essa verdade reorganiza o que está bagunçado dentro de você. Ela aquece o que estava gelado. Ela acalma o que estava inquieto. É possível, sim, estar vivendo dias difíceis e, ao mesmo tempo, estar sendo profundamente moldado por Deus. É possível estar chorando enquanto Deus está construindo algo maior. É possível sentir o coração cansado enquanto Deus está alinhando milagres que você ainda não consegue enxergar. A fé não exige que você não sinta dor, ela exige que você acredite que Deus está fazendo algo através dela. E quando falamos de medo, o diálogo com Deus se torna ainda mais íntimo. Você sente medo do futuro, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de perder o que ama. E Deus, no silêncio dele, vai alinhando cada passo do caminho, como quem coloca pedras firmes debaixo dos pés de alguém que ainda não percebe que está sendo sustentado. E esse é o mistério da graça. Você pensa que está andando sozinho, mas cada passo é guiado por mãos invisíveis. Quando o coração se sente culpado, você também olha para Deus com receio. Você pensa: eu não sou digno. Você pensa: eu estraguei tudo. Você pensa: talvez Deus não queira fazer mais nada por mim. Mas é aí que a reflexão se curva diante da misericórdia e entende que Deus não trabalha porque você merece, Ele trabalha porque Ele te ama. Ele não age porque você é perfeito, Ele age porque Ele é perfeito. E essa compreensão cura a culpa como o bálsamo cura uma ferida antiga. E quando a alma está exausta, quando você está lutando há tanto tempo que já não sabe se ainda sabe lutar, a mensagem do título se transforma em descanso. Porque se Deus está trabalhando, você não precisa carregar tudo sozinho. Se Deus está movendo o que você não vê, você não precisa se desesperar com o que está diante dos seus olhos. Se Deus está preparando o invisível, você pode descansar no visível. E esse descanso não é desistência, é confiança. Não é fraqueza, é fé. E talvez você esteja se perguntando: mas por que Deus trabalha em silêncio? A resposta é mais profunda do que parece. Deus trabalha em silêncio para nos ensinar a ouvir o que realmente importa. Para nos ensinar a confiar sem provas. Para nos ensinar a amar sem garantias. Para nos ensinar a acreditar mesmo quando nada faz sentido. O silêncio de Deus é uma escola espiritual onde aprendemos a caminhar pela fé e não pela visão. E quando você olha para a sua própria história, percebe que muitas das maiores respostas que Deus já te deu vieram depois de períodos de profundo silêncio. Quando você pensou que nada estava acontecendo, Ele estava movendo tudo. Quando você pensou que tudo estava perdido, Ele estava alinhando novos começos. Quando você pensou que o céu estava fechado, Ele estava abrindo portas que você nem imaginava existir. E hoje, enquanto você atravessa esse momento difícil, Jesus te convida a enxergar o silêncio não como o fim, mas como o meio. Não como uma pausa, mas como um processo. Não como abandono, mas como estratégia de amor. Porque Ele está trabalhando agora. E tudo que Ele toca, transforma. Tudo que Ele prepara, floresce. Tudo que Ele promete, cumpre. E por isso, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, respire fundo e permita que essa verdade entre no mais profundo da sua alma. Deus está trabalhando em silêncio. Ele está construindo algo que você ainda não vê. Ele está restaurando áreas que você achava perdidas. Ele está preparando vitórias que vão te surpreender. Ele está mudando histórias que você achava que não tinham mais saída. E quando Ele terminar, porque Ele sempre termina, você olhará para trás e perceberá que cada lágrima tinha um propósito, cada noite tinha um sentido, cada silêncio tinha uma resposta escondida dentro dele. Porque Deus nunca desperdiça dor. Nunca desperdiça lágrimas. Nunca desperdiça processos. Ele transforma tudo.
Há momentos em que uma verdade espiritual não apenas toca o coração, mas muda a forma como você respira, como pensa, como caminha. E quando você permite que a mensagem deste título penetre na sua alma, talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, algo começa a se transformar dentro de você. Não é uma mudança súbita, não é uma virada brusca, é como um amanhecer que começa tímido, mas logo toma conta de tudo. E esse amanhecer começa no lugar mais humano de todos, o coração ferido, cansado e buscando respostas. A transformação de alguém que entende essa verdade é profunda, porque nasce exatamente no ponto onde a dor parecia maior que a fé. É nesse ponto, onde você já não tem forças para se erguer sozinho, que a presença de Jesus ganha novo significado. Antes, você caminhava acreditando que precisava ver algo acontecer para sentir esperança. Agora, você descobre que esperança é confiar mesmo quando não vê nada. Isso muda sua postura diante das provações. O choro não desaparece, mas deixa de ser sinal de derrota, torna-se o eco de uma fé que ainda respira. E quando essa fé respira, algo muda no olhar. Você começa a perceber que cada dificuldade que atravessou não apagou você, apenas moldou você. As feridas que antes eram sinais de fraqueza agora se tornam marcas de sobrevivência. E a certeza de que Deus está trabalhando em silêncio dá ao seu coração um tipo de descanso que o mundo não consegue oferecer. Não é o descanso da ausência de lutas, mas o descanso de saber que você não está lutando sozinho. Uma pessoa transformada por essa verdade se torna alguém que aprende a caminhar devagar. Alguém que aprende a aceitar que nem tudo precisa ser resolvido hoje. Alguém que entende que certas respostas só chegam quando a alma está preparada para recebê-las. E essa preparação, muitas vezes, acontece justamente no silêncio. É no silêncio que Deus alinha aquilo que você nem sabia que estava desalinhado. É no silêncio que Ele cura o que você nem percebia que estava ferido. É no silêncio que Ele restaura aquela parte sua que ficou escondida, esquecida, negligenciada. E essa restauração toca áreas que você nunca imaginou. Toca seu modo de amar, porque você aprende que o amor de Jesus sustenta mesmo quando seu próprio amor vacila. Toca seu modo de perdoar, porque você percebe que também foi perdoado muitas vezes quando não merecia. Toca seu modo de esperar, porque você passa a entender que a espera não é perda de tempo, é um tempo em que Deus está preparando respostas maiores que os seus pedidos. Quem entende a verdade deste título também vê sua coragem renascer. Não é a coragem humana, impulsiva, que tenta resolver tudo na força dos próprios braços. É uma coragem serena, que nasce da confiança no Deus que trabalha por você. É a coragem de levantar num dia difícil e dizer: eu não sei como isso vai se resolver, mas sei que Deus já está agindo. Essa coragem muda decisões, muda rotas, muda destinos. Ela permite que você siga adiante mesmo quando o cenário parece desfavorável. E essa nova coragem começa a influenciar até quem está ao seu redor. Porque quando alguém vê você caminhando com paz no meio da tempestade, essa pessoa percebe que há algo diferente. Percebe que há uma luz que não vem do mundo. Percebe que há uma força que não vem de você. E essa luz, essa paz, essa força, é um reflexo do Deus que trabalha em silêncio. Sua transformação se torna um testemunho vivo, silencioso, mas poderoso, tão poderoso quanto o silêncio que moldou você. Uma pessoa transformada por essa verdade também aprende a ver além da dor. Antes, você olhava para seus problemas e via apenas o peso deles. Agora, você começa a enxergar propósito, mesmo quando ainda dói. Começa a perceber que cada lágrima que caiu estava regando algo que floresceria depois. Começa a perceber que cada porta que se fechou estava protegendo você de algo que não era seu. Começa a perceber que cada demora de Deus não era negativa, era preparação. E é essa compreensão que traz paz. Uma paz que não depende de mudanças externas, mas de uma mudança interna. Você percebe que não precisa saber o que Deus está fazendo para confiar no que Ele está preparando. E essa confiança muda sua maneira de viver. Você não entra mais em desespero tão facilmente. Não se entrega mais ao medo tão rapidamente. Não se afoga mais nas dúvidas tão profundamente.
Porque agora há um alicerce dentro de você, um alicerce construído pelo próprio Deus enquanto você chorava, enquanto você orava, enquanto você esperava. A fé, quando tocada por essa revelação, deixa de ser apenas um conceito, torna-se um estilo de vida. Uma forma de existir. Uma maneira de respirar. Você acorda sabendo que Deus está trabalhando em detalhes que você nem imagina. Vai dormir sabendo que Ele continua trabalhando enquanto você descansa. E isso aumenta sua intimidade com Jesus, porque você percebe que Ele não está apenas olhando sua luta, Ele está envolvido nela, mexendo nela, transformando ela. E quanto mais essa verdade se aprofunda, mais você descobre que o silêncio de Deus não é um silêncio vazio, é um silêncio vivo. É um silêncio que move montanhas, abre caminhos, cura memórias, restaura identidades. É um silêncio que cria novos começos enquanto você ainda está tentando entender o fim. E quando isso se torna real para você, sua vida muda por completo. A transformação não acontece porque os problemas desapareceram, mas porque você mudou enquanto eles aconteciam. Você se tornou alguém mais maduro, mais forte, mais sensível à voz de Deus. E essa sensibilidade é fruto do silêncio. Foi no silêncio que Ele te moldou. Foi no silêncio que Ele te fortaleceu. Foi no silêncio que Ele te preparou. E é por isso que hoje, quando você enfrenta qualquer situação difícil, sua postura é diferente. Você já não diz, meu Deus, por quê? Agora você respira fundo e diz, meu Deus, eu confio. Essa mudança é a maior evidência de que, enquanto você atravessava momentos difíceis, Deus estava trabalhando em silêncio. Ele estava transformando você de dentro para fora. Ele estava construindo algo que agora começa a aparecer na sua maneira de viver, de sentir, de amar, de crer. Existe um momento na caminhada espiritual em que o coração deixa de apenas acreditar e começa a enxergar. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. E é justamente nesse ponto que a mensagem deste título, talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, deixa de ser apenas consolo e se transforma em revelação. Uma revelação tão profunda que muda o significado do silêncio de Deus dentro de você. Porque você percebe, de repente, que o silêncio que te machucava era o mesmo silêncio que estava te moldando. E é nesse instante de clareza que você entende algo que não tinha coragem de admitir. O silêncio de Deus não é um intervalo da esperança, mas o ventre dela. É no silêncio que a esperança é gerada, nutrida e fortalecida até se tornar visível. E essa revelação toca sua alma como um sussurro divino dizendo, eu nunca parei de agir, eu apenas estava construindo no invisível. E quando essa verdade cai no coração, ela quebra cadeias internas que você nem sabia que existiam. A revelação profunda acontece quando você percebe que sua dor nunca foi ignorada por Deus. Cada lágrima que caiu em silêncio foi colhida por Ele. Cada noite difícil foi acompanhada por Ele. Cada pergunta sem resposta foi observada com amor por Ele. E quando essa consciência te envolve, o coração começa a respirar de um jeito novo, como quem percebe que nunca esteve sozinho, nem por um segundo. E esse entendimento transforma até a forma como você se relaciona com a dor. A dor deixa de ser inimiga e se torna mensageira. Ela começa a dizer algo que você nunca ouviu antes, que Deus estava cuidando de você enquanto você achava que estava desmoronando. Que Ele estava fortalecendo você enquanto você se sentia fraco. Que Ele estava preparando você enquanto você se sentia perdido. E essa revelação é tão profunda que muda a forma como você vê suas próprias lutas. O que antes era desespero se torna entendimento. O que antes era agonia se torna processo. O que antes era silêncio se torna linguagem divina. E quando essa revelação alcança o centro da sua alma, você começa a perceber que Deus nunca trabalhou longe de você. Ele sempre trabalhou dentro de você. O milagre que você pedia do lado de fora estava sendo construído por dentro. Ele estava moldando seu coração para receber a resposta, para segurar a bênção, para não perder aquilo que Ele estava preparando. E quando isso se torna verdade dentro de você, a ansiedade perde força, o medo perde voz, o desespero perde espaço. Você percebe que aquilo que parecia demora não era atraso, era lapidação. Aquilo que parecia silêncio não era inatividade, era proteção.
Aquilo que parecia ausência não era abandono, era estratégia. E essa revelação te aproxima ainda mais de Jesus. Porque você começa a entender que Ele estava com você nos dias em que você pensou que Ele não estava. Estava guiando seus passos quando você achou que estava caminhando sozinho. Estava segurando suas emoções quando você achou que estava à beira de um colapso. Estava reorganizando sua história quando você achou que tudo estava fora do controle. E quando essa consciência te envolve, nasce uma intimidade com Jesus que não pode ser explicada, apenas sentida. É uma intimidade que cresce no silêncio, que cresce na vulnerabilidade, que cresce na entrega. Porque você começa a perceber que, mesmo sem ouvir nada, estava sendo guiado por tudo. Estava sendo moldado. Estava sendo preparado. Estava sendo amado no mais profundo nível possível. Essa revelação também te ensina a ver valor onde antes você só via dor. Você percebe que cada deserto que atravessou abriu espaço para um tipo de fé que você não teria de outra forma. Cada fechamento de portas te ensinou a depender das portas que só Deus pode abrir. Cada aparente perda revelou uma proteção que só Ele entende. E quando você enxerga isso, percebe que nada foi em vão. Nada se perdeu. Nada ficou sem propósito. Tudo foi trabalhado no silêncio divino. E é nesse ponto que uma segunda revelação profunda nasce. Deus não está apenas trabalhando em silêncio. Ele está ensinando você a discernir a voz dele através do silêncio. Não é que ele não esteja falando. É que ele está falando de outro jeito. Falando através da espera que você não queria enfrentar. Falando através do tempo que você achava que estava demorando. Falando através das situações que você não entendia. E quando essa percepção se torna clara, seu espírito se abre como um campo fértil pronto para receber sementes novas. Você começa a perceber que o silêncio de Deus não é falta de direção, é um convite para confiar. Não é falta de cuidado, é um convite para descansar. Não é falta de respostas, é um convite para permanecer. O silêncio de Deus é como um intervalo entre uma nota e outra em uma canção. Não é vazio, é parte da melodia. E quando essa melodia entra no seu espírito, você percebe que Deus está escrevendo uma música com sua história. Uma música que ainda não terminou, mas já carrega beleza mesmo nas partes que você não entende. E a revelação mais profunda de todas surge quando você entende que o silêncio de Deus estava te preparando não apenas para o que Ele vai te dar, mas para quem você vai se tornar. Você está crescendo. Está amadurecendo. Está criando raízes onde antes tinha medo. Está aprendendo a confiar onde antes duvidava. Está aprendendo a entregar onde antes tentava controlar. É esse crescimento invisível que sustenta os milagres visíveis. É esse trabalho interno que prepara você para aquilo que Deus está alinhando no externo. E quando essa revelação toca seu espírito, tudo muda. Você entende que está sendo transformado não apesar dos momentos difíceis, mas através deles. Que Deus está trabalhando não longe de você, mas dentro de você. Que o silêncio não é ausência, é presença em forma de mistério. Que a dor não é castigo, é terreno para crescimento. Que a espera não é punição, é preparação. E no mais profundo da sua alma, nasce uma certeza que nenhuma tempestade consegue apagar. Deus está trabalhando. Trabalhando agora. Trabalhando em silêncio. Trabalhando por amor. Trabalhando por você. E quando Ele trabalha, tudo muda, tudo se alinha, tudo floresce, até aquilo que você pensou que estava perdido. A revelação é essa: o silêncio de Deus não foi contra você, o silêncio de Deus foi por você. E agora, você está começando a ver aquilo que Ele construiu onde ninguém podia ver. Nem mesmo você. Há um silêncio que não é vazio, um silêncio que não é ausência, um silêncio que não é abandono. Ao longo de tudo que já caminhamos neste roteiro, o céu repetiu a mesma verdade com ternura e autoridade. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. E agora, ao entrarmos nesta parte, é como se o Espírito Santo nos chamasse para olhar para trás, rever cada sopro divino que Ele já deixou no caminho e, ao mesmo tempo, começar a sentir o que Ele está prestes a revelar daqui para frente. Cada momento deste percurso carregou a mesma promessa silenciosa de Deus, a promessa de que mesmo quando você não vê, Ele está movendo,
Mesmo quando você não sente, Ele está alinhando. Mesmo quando parece que nada muda, Ele está tecendo milagres onde seus olhos não alcançam. Neste breve recapitulamento, o coração é guiado a enxergar como o fio invisível da graça conduziu cada revelação até aqui, sempre apontando para um Deus que trabalha no oculto para manifestar seu amor no tempo perfeito. Em todo o caminho, contemplamos histórias onde o silêncio de Deus não significava ausência, mas preparação. Vimos que, muitas vezes, o que parece demora é, na verdade, Deus preparando um propósito que é maior do que a dor que você está sentindo. E agora, olhando para trás, você percebe que cada palavra compartilhada até aqui tinha a mesma raiz, a mesma essência, a mesma mensagem soprada diretamente do coração do Pai. Não se desespere com o silêncio, porque o silêncio dele ainda é direção, ainda é resposta, ainda é cuidado. O Espírito Santo te relembra que atravessamos juntos a história de personagens que viveram a mesma luta que você vive hoje, a luta de não entender o que Deus está fazendo. Em cada uma dessas narrativas, Jesus mostrou que a falta de movimento visível é apenas o disfarce da obra secreta do céu. Porque Deus não trabalha para te impressionar, Ele trabalha para te transformar. E é por isso que tantas vezes Ele opera onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde ninguém percebe, porque Ele está moldando algo dentro de você que precisa nascer no silêncio. Relembramos o momento em que o coração foi levado a enxergar que o silêncio de Deus nunca é castigo. Ao longo das partes anteriores, Ele nos ensinou que há curas que só acontecem quando tudo fica quieto, há respostas que só chegam quando todas as vozes externas se calam, e há milagres que só florescem quando a alma para de lutar contra Deus e começa a descansar em Ele. E foi nesse descanso, nesse abandono santo, que Deus começou a trabalhar em lugares que você nunca teria conseguido tocar sozinho. O Espírito Santo agora te convida a perceber como a jornada inteira te conduziu a um ponto crucial, a compreensão profunda de que momentos difíceis não são prova de que Deus te esqueceu, são prova de que Ele está te preparando para algo maior do que você teria coragem de pedir. Você aprendeu que não existe dor desperdiçada no reino. Não existe lágrima que Ele não transforme. Não existe deserto que não tenha um propósito escondido. E mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, Deus já estava planejando o momento exato de virar a página. Ao recapitularmos, percebemos que a mão silenciosa de Deus esteve presente em cada parte, presença que sustenta, presença que restaura, presença que prepara, presença que protege. Talvez os seus dias tenham sido longos, talvez o seu cansaço tenha sido profundo, talvez a sua alma tenha buscado respostas que não vinham. Mas em cada silêncio, Deus estava alinhando detalhes, corrigindo caminhos, preparando portas, organizando o que você não teria forças para organizar sozinho. E agora, enquanto recordamos tudo isso, o Espírito Santo começa a te conduzir para algo maior, algo além, algo que se aproxima do horizonte do que Deus está prestes a manifestar. Porque esta parte não é apenas um lembrete, é um presságio, um anúncio sagrado, uma preparação espiritual para o que vem a seguir. Deus te trouxe até aqui para que você entendesse que não é porque está difícil que está fora do controle. É justamente porque está difícil que Deus está trabalhando mais intensamente do que você imagina. O céu começa a sussurrar que algo está se movendo. Não é um movimento barulhento. Não é uma mudança explosiva. É um movimento semelhante ao nascer do sol, silencioso, gradual, inevitável. Deus está acendendo uma nova estação, mesmo que seus olhos ainda vejam escuridão. Ele está preparando um novo capítulo, mesmo que você ainda esteja vivendo as últimas linhas de um capítulo que te machucou. Ele está abrindo caminhos que não existiam, mesmo que você ainda veja apenas pedras. Porque Deus nunca te deixa no mesmo lugar onde te encontrou. E agora, no presságio do que está vindo, algo no seu espírito desperta. É como se uma brisa suave tocasse sua alma, como se Deus estivesse anunciando: prepare-se, porque meu silêncio está prestes a se transformar em movimento. O que antes parecia parado vai ganhar velocidade. O que parecia morto vai florescer. O que parecia esquecido vai ser honrado. O silêncio está começando a criar forma, e a forma está começando a revelar promessa. Este é o momento em que o Espírito Santo te convida a acreditar novamente. Porque até aqui, Ele te mostrou como Deus trabalha no escondido. Agora, Ele quer te mostrar que o próximo capítulo será a manifestação do que Ele preparou nesse esconderijo santo.
Você está prestes a ver o que nunca imaginou, a viver o que nunca esperou, a experimentar o que Deus já escreveu no secreto enquanto você chorava, lutava, esperava e às vezes até pensava em desistir. O presságio divino é este: o silêncio está terminando. Não porque Deus ficou distante, mas porque o tempo da preparação está chegando ao fim. E quando Deus decide manifestar o que construiu em silêncio, nada pode impedir, nada pode atrasar, nada pode alterar. Ele vai fazer. Ele vai mover. Ele vai surpreender. E tudo isso está profundamente ligado ao título que trouxe você até aqui. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. E Ele trabalhou tanto, tão fundo, tão intensamente, que agora está prestes a revelar o que estava escondido. O céu inteiro está em expectativa. Os anjos já sabem. A atmosfera espiritual já mudou. O tempo da revelação está se aproximando. Há um silêncio santo que repousa agora sobre a tua alma, e talvez você nem perceba, mas algo dentro de você mudou enquanto caminhava por cada palavra que o Espírito trouxe até aqui. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e nesse silêncio Ele alinhou em teu espírito a certeza de que não há nenhuma dor que seja ignorada no céu. Há um mover tão suave acontecendo dentro de você que mal é possível descrever, mas é possível sentir, e quem sente sabe. O silêncio de Deus nunca foi abandono, sempre foi construção. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e é por isso que, mesmo sem perceber, você foi sendo curado em camadas. Algo no teu coração que estava pesado, agora respira. Algo que estava tenso, agora se rende. Algo que parecia impossível de carregar, agora está sendo suavizado pela mão invisível de Jesus que toca onde ninguém mais toca. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e por isso você atravessou estas palavras como quem atravessa um vale acompanhado por um pastor que nunca te deixou caminhar sozinho. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e esse trabalho silencioso criou dentro de você uma nova capacidade de confiar sem ver. O Espírito Santo te conduziu por uma jornada interior onde a fé foi aumentando como chama em noite escura, iluminando áreas que antes estavam escondidas pelo medo. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e por isso agora você está mais leve, mais profundo, mais consciente da presença de Cristo ao teu lado. Você não saiu o mesmo de onde entrou. Algo renasceu. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e o céu quer que você saiba que esse silêncio não será para sempre. Todo o silêncio de Deus é gestação, e toda gestação tem um tempo exato para romper. O que Ele te prometeu não desapareceu, foi apenas transferido para o tempo perfeito dele. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e quando esse silêncio se romper, a resposta virá com sinais tão claros que não haverá espaço para dúvida alguma. Foi Ele, sempre será Ele. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e o Espírito te pede agora para respirar fundo, como quem aceita o cuidado divino que nunca deixou de te acompanhar. Você chegou cansado até aqui, mas está saindo fortalecido. Chegou com perguntas, mas está saindo com paz. Chegou com lágrimas, mas está saindo com um descanso que só existe em quem foi tocado por Jesus de maneira invisível, porém absoluta. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e esse silêncio agora soa como promessa. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e há um convite do céu para você dar o próximo passo sem medo. Há coisas que você não precisa mais carregar. Há dores que você não precisa mais segurar. Há batalhas que já não pertencem mais às tuas mãos. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e esse trabalho está transformando o impossível em semente, o incerto em estrada, o invisível em destino. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e o Espírito te pede agora algo simples, porém profundo: permaneça. Permaneça no amor de Cristo. Permaneça na palavra. Permaneça na esperança. Permaneça no lugar onde o silêncio de Deus não te assusta mais,
mas te conduz. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e permanecer é o gesto de fé que abre as portas do que Ele já preparou. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e agora o céu estende diante de você um caminho novo. Pode não ter barulho. Pode não ter clareza. Pode parecer pequeno demais. Mas todo o caminho que começa no silêncio de Deus termina em manifestações que ninguém pode impedir. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e esse silêncio será lembrado como o capítulo mais sagrado do teu testemunho. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e agora chegou o momento de um chamado. Um chamado não para fazer mais, mas para confiar mais. Não para tentar controlar, mas para entregar. Não para correr, mas para repousar no ritmo perfeito do Espírito Santo. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e esse chamado é simples: coloque a tua vida novamente nas mãos dele. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. Então hoje, com o coração mais suave e a alma mais aberta, eu te convido a declarar em oração: Jesus, eu confio no teu silêncio. Declare isso como quem entrega o peso, como quem devolve o controle, como quem entende que o silêncio de Deus não é ausência, mas artesanato divino. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e essa simples declaração abre no teu espírito um espaço para o milagre brotar. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e esse vídeo termina, mas o mover que Deus começou em você agora apenas começou. Há coisas que vão mudar nos próximos dias. Há clarezas que virão nos próximos meses. Há respostas que não estavam perdidas, estavam sendo preparadas. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e o silêncio que te cercava está prestes a se tornar testemunho. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e antes de encerrar, o céu te pede algo: não volte para a tua rotina como se nada tivesse acontecido. Algo aconteceu. Algo foi quebrado. Algo foi restaurado. Algo foi renascido. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e você foi marcado por esse encontro. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio. Então aqui está o meu chamado final: permaneça perto de Jesus. Caminhe pelo silêncio com fé. Continue ouvindo a voz suave do Espírito. Não desista. Não retroceda. Não se perca no barulho do mundo. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando em silêncio, e Ele está prestes a transformar esse silêncio na prova viva de que Ele nunca te abandonou. E como direção divina para o próximo vídeo, o Espírito inspira um tema profundamente ligado a este: quando Deus te esconde, Ele está te protegendo.